Estão aqui na tela comigo, então, para a gente abordar esse tema, o cientista político, professor do INSPER, Carlos Melo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao All Boa News. noite. Boa noite, Diego, a você. Boa noite ao Wallace. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, também aqui conosco o Wallace Corbo, que é professor da FGV Direito do Rio de Janeiro. Professor, seja bem-vindo também. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Diego. Boa noite, Carlos. Boa noite aos nossos espectadores. Vamos nessa, então. Posso começar com o professor Carlos? Professor, a gente separou alguns dos últimos momentos dessa CPI, que desde o início já tem registrado vários e vários episódios que com certeza vão ficar registrados nessa comissão. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento, um momento tenso em que houve a paralisação da sessão? Estou olhando aqui no nosso monitor, até agora ainda não foi retomada a sessão por conta desse desentendimento e tudo ali no entorno de pedir ou não, de efetivar ou não o pedido de prisão do ex-secretário de comunicação do governo. Bom, Diego, tem uma série de questões, né? Primeiro, a maioria da CPI não está ali para contemporizar com o governo, isso está claro, né? Os 7 membros que fizeram o presidente e o relator têm tido uma postura bastante dura, bastante rigorosa com relação a todos os depoentes. Aliás, diga-se aqui que todos os depoentes são ou foram da base de Jair Bolsonaro. Até agora não teve nenhum inimigo antigo, não teve nada disso. Pode ter desafetos, como é o caso de Luiz Henrique Mandetta, mas todos foram, de alguma forma, são aliados de Jair Bolsonaro, e já deu essa complicação toda, né? Veja que ontem o seu amigo pessoal, Antônio Barra Torres, ele, presidente da Anvisa, fez um depoimento claro, translúcido, onde colocou muitas questões importantes, por exemplo, em relação à batalha pela cloroquina que havia dentro do governo, né? Então, por outro lado, a tropa de choque governista, ela me parece meio perdida, porque ela fica tentando retomar questões, falar de tentar, de alguma forma, questionar o relator, tentar defender a cloroquina, que é indefensável, dizendo que cientistas defendem a cloroquina, médico é diferente de cientista, não é bem assim, né? Me parece frágil. Então, é uma CPI onde o governo é muito frágil e a oposição ao governo parece, aos poucos, ir tomando o ritmo e as rédeas do processo. O depoimento de hoje ficou muito claro com relação a isso. Fábio Weingarten só não sai dali preso por conta da contemporização do presidente da CPI. Não se sabe o quanto foi performático o pedido do senador Calheiros, mas fica muito claro o recado para os próximos, né? A CPI pode pedir a prisão, sim, de quem for até ali e mentir. O último ponto que eu quero destacar é muito claro. Ficou evidente que houve uma carta da Pfizer em setembro. Até novembro não havia medida alguma, né? Quando essa carta chegou a Fábio Weingarten, e veja, e depois, apenas em janeiro, nós tivemos as primeiras medidas. Então ficou claro ali uma linha do tempo onde houve desmazelo, onde houve desídia, onde houve pouco caso em relação à questão das vacinas. Então, essas duas coisas saem do depoimento de hoje, mesmo que ele ainda não tenha terminado.